Por Dentro da Gente é um podcast que nasce de histórias reais de pessoas comuns que se conectam comigo e com você. São histórias que eu ouço todos os dias aqui dentro do salão, que pode servir de inspiração para você mudar e transformar muitas vidas. Eu conheço a Mara Rocha cantando nos bares, sempre rindo, brincando com todo mundo. Mas fala pra gente hoje, Mara, quem é a Mara Rocha? Então, Cacá, Mara Rocha é uma menina simples que nasceu no interior, em uma cidade chamada Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo. Sou filha de Valdecina Oliveira Rocha, uma mulher guerreira que me ensinou desde nova e cedo ser também uma mulher guerreira, batalhadora. Eu sou a filha número 2 de 6 irmãos. Minha mãe teve 6 filhos. Tive que trabalhar desde muito novinha também, na lavoura, na roça, que era onde nós morávamos. Depois, aos 16 anos, me mudei para uma cidadezinha maior chamada Colatina, onde lá trabalhei em diversas áreas. No polo industrial, que é a cidade de Colatina é onde tem o maior polo industrial ali do estado do Espírito Santo. Na cidade de Colatina, Cacá, eu me casei, tive 3 filhos, trabalhava muito, sempre fomos muito batalhador, tanto na lavoura, no período que morávamos na roça, né, que eu tive que trabalhar muito, ajudar minha mãe, ajudei muito minha mãe. Eu vou até contar um pedacinho de... Quando nós chegamos em Colatina, eu fui trabalhar fazendo salgado com uma mulher muito especial, Carmen Lúcia é o nome dela. Ela fazia salgado, me ensinou muito sobre isso, aprendi muito trabalhando com ela num período de 2 anos. E eu me lembro que eu tinha 16 anos de idade. Eu trabalhava e o meu dinheirinho que eu pegava, eu dava para minha mãe para ajudar ela a pagar o aluguel dela. E foi ali que eu comecei a fazer o meu apartamento, que o sonho de todo brasileiro é uma casa própria. Eu comecei a fazer o meu apartamento e comecei a ver a dificuldade que era você pegar aquele salário mínimo, ou aquele salário de uma costureira que é um pouquinho mais, né? E ter que pagar as suas despesas e ter que se manter e construir no Brasil. Eu vi que eu não iria conseguir, então eu tomei a difícil decisão que foi de ir para Portugal. E eu vivi em Portugal por um período de 2 anos. Quando a Mara Rocha decide sair do Brasil e ir para Portugal, você já era casada, né? Isso, já tinha seus 3 filhos. E como é que foi essa decisão de deixar as crianças, né, e ir para outro país? Então, Cacá, eu já tinha meus 3 filhos, eu estava separada e eu decidi ir para Portugal para construir, para ter uma chance de construir mais rápido, né? Porque quando a gente sai do nosso país, o nosso objetivo é sempre esse, é fazer algo melhor e poder proporcionar algo melhor para os nossos filhos, principalmente. Então, meus pensamentos sempre foram eles. E eu fui para Portugal, fiquei um período de 2 anos em Portugal e consegui construir esse apartamento. Mas eu dediquei a minha vida 7 dias por semana no trabalho. Eu não tinha folga. Meu trabalho lá era auxiliar de geriatria e eu vendia as minhas folgas. Eu tinha direito a 2 dias de folga por semana. Eu vendi os 2 dias de folga. A empresa me permitiu fazer isso, entendeu? E a família se apegou muito a mim, que eu cuidava de um senhor, a família portuguesa, muito maravilhosa. Eles se apegaram muito a mim e eu pude viver na casa. Então, eu não tinha despesa, eu cortei as despesas de aluguel, eu cortei despesas com até mesmo com comida, porque eu passei a viver com essa família nesse período de 2 anos e eu dei meus 7 dias de trabalho por semana vivendo nessa casa e cuidando dessa pessoa, né, trabalhando em Portugal, em Campo de Ourique, Então, em com Portugal. 2 anos, você volta para o Brasil com o sonho realizado, né? E como é que foi essa volta para o Brasil? Essa volta para o Brasil foi a coisa mais sensacional que eu consigo sentir ainda hoje.
porque foram 2 anos longe dos meus filhos, que ainda era muito criança nessa altura. Então era um misto de saudade. Viver 2 anos fora deles foi muito sofrido para mim. E principalmente quando você se entrega a um trabalho e você não tem um tempo para você, que lá eu podia falar que eu não tinha tempo para mim. Né? Eu me entreguei ao trabalho justamente para que eu pudesse concluir o meu sonho, que quando eu projetei aquilo, eu sou muito sonhadora e quando eu sonho com alguma coisa, eu quero concluir aquilo. E a maioria das pessoas tinha uma percepção sobre Portugal em ir para lá e voltar, até mesmo dependendo que outra pessoa pagasse sua passagem para voltar. Eu não, eu falei, eu vou voltar, eu vim para cá para fazer o meu apartamento, eu vou voltar daqui com ele pronto. Então, quando eu voltei, além de ter aquela emoção de saber que eu consegui concluir, o meu apartamento estava pronto, o meu projeto estava pronto, né? Eu sabia que eu ia reencontrar meus filhos. Foi uma emoção muito, muito grande voltar para o Brasil e reencontrar meus filhos. Para mim foi uma das maiores emoções que eu senti em ver eles de novo um pouquinho mais crescido. Aí você volta para o Brasil, apartamento pronto, projeto concluído, morrendo de saudade das crianças, né? Mas você enfrenta um outro desafio que é migrar outra vez aqui para os Estados Unidos. Como e por que você fez isso? Eu volto de Portugal, Cacá, depois de um período de 2 anos, né, ficando lá. Eu volto para o Brasil e fico um período de 3 anos no Brasil, mas para mim ainda não estava ok. Eu decidi aceitar esse desafio quando me apareceu a oportunidade de migrar para os Estados Unidos e tendo que mais uma vez deixar meus filhos, até mesmo porque a vontade era de trazê-los, eles sabem muito disso, mas como eles eram menor e sem a permissão do pai, eu não podia, né, trazê-los comigo para cá. E a minha, o meu sonho em vir para cá também sempre foi, porque eu acho que depois que somos mãe, a gente deixa de sonhar um pouco para a gente e começa a sonhar para os filhos. E estando lá, eu tinha certeza que eu não iria conseguir proporcionar para eles o que eu consigo proporcionar hoje, graças a Deus, estando aqui, trabalhando aqui, em termos de escola, em termos de educação. E quando que a E música entrou na sua vida? eu sempre gostei da música, Cacá, desde criança. Minha mãe me levava para a igreja, foi onde eu aprendi a cantar na igreja. Então, desde criança, eu tinha um amor pela música e também fui crescendo, tendo gosto pela música e compondo. Eu me lembro que aos 8 ou 9 anos de idade eu fiz uma canção, era até gospel essa canção, e ela vinha na minha mente e eu escrevia. E ainda no Brasil, eu aprendi a tocar algumas notas no violão e eu tenho mais ou menos umas 80 composições autoral. Eu sempre tive muito amor pela música. Mas cantar profissionalmente com a música, eu vim fazer isso aqui nos Estados Unidos. E o que a música representa hoje para Mara Rocha? A música para Mara Rocha hoje representa uma paixão, um amor que eu desenvolvi cantando profissionalmente e uma válvula de escape até mesmo para os meus traumas que eu já tive, né? Então, com a música eu consigo esquecer os problemas quando eu estou me preparando para ir cantar nos bares, quando eu estou me preparando para encontrar vocês, quando eu estou cantando e vejo o sorriso de vocês, a alegria de vocês, quando eu sinto que eu consigo contagiar vocês, eu sinto que a música, eu acho que ela sempre fez parte da minha vida, de certa maneira, ela sempre esteve ali comigo e eu só não sabia como desenvolvê-la
como trabalhar com ela. E aqui, quando eu comecei a frequentar alguns bares, e que eu comecei uma brincadeira com karaokê, e eu pude, através dali, conseguir emocionar as pessoas, e foi onde foram surgindo os convites. E hoje eu estou aqui fazendo bares todos os finais de semana, graças a Deus, com muito amor e com muito carinho, porque essa profissão, cantar, é uma profissão. Eu levava até mesmo como uma brincadeira, mas não é uma profissão. Ela exige que a gente ensaia, que a gente treina, que a gente prepara toda uma playlist, que a gente consiga entender os gostos dos nossos amigos, o que eles querem ouvir. E é uma aprendizagem, porque cada dia a gente tá ali treinando algo que alguém pediu e naquele momento a gente não soube atender, mas a gente fala assim, aquela pessoa me pediu para cantar essa música. E aí você vai dedicando o seu tempo em treinar para você atender o pedido daquela pessoa no próximo show que a gente tem para fazer. E isso é um encontro de almas, porque ali a gente encontra os nossos amigos, né? E a gente troca a nossa energia. Eu passo, talvez o meu problema para você, você passa o seu para mim. A gente está trocando abraço, está trocando energia. E a música, ela é isso. A música é uma troca. E a gente realmente só tem a agradecer, porque é isso, né? É o propósito da sua vida, a gente vê isso, a gente sente isso. E é maravilhoso te ouvir cantar, porque você canta com a alma, você canta com o coração. E faz a gente se recordar da nossa infância, das coisas boas, das memórias boas. Eu mesmo faço vários vídeos, mando lá para minha família e falo, pai, lembra disso? Olha essa música que o tio cantava. E é maravilhoso ter sua energia lá com a gente. Muito obrigada. E é isso que me emociona, Cacá. Várias vezes cantando, as pessoas chegam, talvez está numa chamada de vídeo com um parente lá em Rondônia, lá em Minas, no Espírito Santo mesmo, e ali em uma chamada de vídeo, eles, Mara, oferece essa música para o meu parente que há tantos anos eu não vejo e está lá no Brasil. Quantas vezes eu já conversei com pessoas cantando, né? Pessoas que estão aqui junto com a gente, que vai lá para nos ver cantar, porque aqui nós somos uma comunidade brasileira carente. Então, esses bares brasileiros, esses bares portugueses, quando eles promovem essas músicas ao vivo, isso é para nós lembrar do nosso passado e criar a nossa memória aqui, mas sempre com aquela lembrança que ali a gente está encontrando pessoas que chegou agora, né, que sonha tanto quanto quem já está aqui há 20, 30 anos, pessoas que talvez está sozinho em casa e descobre esse ambiente que a gente está cantando e de repente a gente começa criar aquela conexão nesses encontros, E a gente vai começa se curando, né? e vai se Juntas. curando e vai sabendo da saudade diária que as pessoas têm dos filhos, assim como eu tenho dos meus, vai sabendo da saudade diária das pessoas que têm das suas mães, que está lá no Brasil, né? Que talvez não tenha oportunidade de estar vindo aqui vê-los. E a música, ela proporciona esse encontro, essa cura, essa conexão de estar junto ali, de lembrar, uma música faz você lembrar algo que já te aconteceu lá no Brasil. Essa música marcou uma altura na minha vida lá no Brasil. Eu já ouvi muitas histórias com a música, entendeu? De pessoas que estão aqui e teve muitas lembranças e tem muitas lembranças através de uma música que a gente canta. Eu já cheguei em lugares para cantar, Cacá, onde eu encontrei pessoas cabisbaixo, isso é muito real, pessoas cabisbaixo, triste, e talvez até já querendo ir embora do bar onde a gente estava cantando, e de repente eu começo a cantar, começo a fazer meu som, e você sente que a pessoa vai entrando ali na vibe, vai se alegrando, começa a cantar, e depois eles mesmos chegam e falam, nossa, eu já estava indo embora, eu sou sozinho, já estava indo embora. Você começou a cantar, você me fez lembrar do Brasil, você me fez lembrar da saudade que eu sinto do Brasil. E eu estava pronto para ir embora e vou ficar, resolvi ficar, vou tomar mais uma, vou continuar aqui ouvindo esse som. E
essa energia, essa troca é muito boa, porque eles conseguem fazer com que eu sinta a mesma alegria cantando e também saber que eu estou proporcionando uma felicidade, uma alegria através da música para eles. E se tivesse uma música que traduzisse um pouquinho da história da Mara Rocha, qual que seria? Claro que eu vou pedir para você cantar um pedacinho dessa música pra gente. Claro que essa música existe, Cacá, e eu acho que ela faz parte não só da minha vida, mas da vida de muitas pessoas. Mas, como a pergunta foi para mim, seria: ando devagar, porque eu já tive pressa, eu levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.